uma pessoa que tinha uma percepção extraordinária. Ela percebeu que Eliseu passava à frente, sempre passava em frente da sua casa. E a cidade onde Eliseu morava ficava mais ou menos uns 30 quilômetros da cidade de Sunem. E para frente de Sunem tinha mais 40 quilômetros até o Monte Carmelo. E Eliseu, como era sucessor de Elias, estava intimamente ligado ao Monte Carmelo, porque o ministério de Elias era no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo, espiritualmente, significa a presença e o poder de Deus. E provavelmente havia uma escola de profetas lá no Monte Carmelo, porque Eliseu estava indo constantemente para o Monte Carmelo. E ele passava pela cidade de Sunem. E quando ele passava, a sunamita percebia que Eliseu passava por ali. E mais do que isso, ela sentiu que Eliseu era um homem de Deus. Ela tinha uma percepção que Eliseu era um homem de Deus. Então ela sentiu vontade de convidá-lo para tomar uma refeição na sua casa. Então ela convidou o homem de Deus um dia e ele aceitou. E aí, toda vez que Eliseu passava por Sunem, ele ia se alimentar na casa da sunamita. Ela começou a cuidar daquele homem de Deus. E um belo dia, ela chegou para o seu marido e disse: marido, eu sei que esse profeta é um santo, um homem de Deus. E então, vamos construir para ele um quarto, lá no nosso terraço, um quarto de tijolos. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar uma lamparina, e toda vez que ele vier, ele poderá descansar, poderá orar, poderá ficar na nossa casa. Então, além de ter uma percepção extraordinária, esta mulher também tinha no coração um desejo de servir a Deus. Mas naquela época não havia igreja, não havia sinagoga, não havia Bíblia. Então ela encontrou um ministério, porque ela tinha no coração um desejo de servir a Deus. E o ministério dela era cuidar do profeta do Senhor. E toda vez que Eliseu passava por Sunem, ele dormia, descansava e se alimentava na casa da sunamita. Então aqui eu vejo uma grande percepção, coisa que falta nos dias de hoje, nos crentes que nós conhecemos, né? As pessoas, os crentes de hoje precisam perceber muitas coisas. A gente não percebe, por exemplo, a necessidade do irmão que senta do nosso lado na igreja. Isso é falta de percepção. A gente não percebe os nossos filhos quebrando as coisas dentro da igreja. A gente às vezes fica até constrangido de falar. A gente vê as crianças quebrando as coisas dentro da igreja e a gente não tem a percepção de tomar conta da casa do Senhor. Então falta percepção nos crentes de hoje, coisa que não faltava nessa sunamita. Falta também desejo de servir a Deus, coisa que a sunamita tinha de sobra. Ela tinha uma vontade tão grande de servir o Senhor, que ela construiu um quarto para o profeta na sua casa. E além disso, ela tinha uma humildade interessante. Ela era uma mulher que estava numa boa situação de vida. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. E Eliseu se sentiu tão grato pelo tratamento que ele recebia na casa dela, que ele chegou para a sunamita e falou: olha, a senhora tem nos tratado tão bem. Ele e o moço dele, que era o Geazi, nós temos sido tão bem tratados na sua casa. O que nós podemos fazer pela senhora? Né? Existe algo que nós possamos fazer pela senhora? A senhora quer que eu interceda pela senhora junto ao rei, ou junto ao comandante do exército? Mas ela era uma mulher humilde, e ela disse: eu estou muito bem no meio da minha gente, não quero nenhum tipo de privilégio, não quero ser tratada diferente de ninguém, eu quero ser exatamente como eu sou, da maneira como eu vivo, não quero nenhum privilégio. Então, além de tudo, ela era uma mulher humilde, né? E
Eliseu se sentiu tão grato pelo tratamento que ele recebia na casa dela, que ele se sentiu na obrigação de retribuir de alguma maneira. E é isso que muitos crentes precisam ter, é espírito de gratidão. Muitas vezes a gente recebe ajuda de tantas pessoas da igreja, todo mundo se preocupa com a gente, todo mundo quer fazer o melhor por nós, quer nos ajudar, e a gente não tem um mínimo de gratidão, né? E Eliseu queria de toda maneira retribuir àquela mulher o tratamento que ele estava dispensando a ele. E aí ele chegou para o moço dele e falou: o que nós podemos fazer por essa mulher? Ela não precisa de nada, ela não quer nada, mas deve haver alguma coisa que ela está precisando. E aí Geazi fez uma observação e disse: ela não tem filhos, e o marido dela já é idoso. E aí Eliseu mandou chamar a mulher e disse: mulher, daqui a um ano, nesta mesma época, você vai abraçar um filho. E ela: não, por favor, não engane a tua serva, não me iluda com falsas esperanças. Mas como Eliseu era um homem de Deus, Deus respaldou aquela palavra. E depois de um ano, a mulher engravidou e deu à luz um filho. E diz a Bíblia que esse menino cresceu. E um belo dia, ele foi para o campo onde o pai estava cuidando da plantação, estava cuidando da colheita. E de repente o menino teve um mal-estar e começou a gritar. E o pai disse: leva para a mãe dele. Aí a gente imediatamente volta para a nossa vida e a gente vê que todas as vezes que há uma situação de aflição, uma situação de preocupação, uma situação de doença, é sempre a mãe que a gente chama, né? Leva para a mãe, a tua mãe vai ver, né? Então pode ser um marmanjo de 2 metros de altura, né? Pode fazer musculação, halterofilismo, pode ser lutador de boxe, mas na hora que dói, ele grita para a mamãe, né? E a mamãe que acorde tudo nessas horas. E na hora que o menino gritou, o pai falou: leva para a mãe, né? Leva para a mãe, mãe, né? E aí levaram o menino para a mãe. E a Bíblia diz que ele ficou até o meio-dia entre os joelhos da mãe, a mãe cuidando daquele menino, mas o menino morreu.